apesar da Série B, o maior de Minas. Nós vamos começar, Marcelão, o Cruzeiro que teve 2 jogos, né, depois do programa da semana passada. O Cruzeiro ganhou da Caldense em Poços de Caldas com o gol do Regis, né, naquele pasto, aquele campo horrível, que é um absurdo o jogador profissional de qualquer clube que seja entrar o cara ganha 150 mil reais por mês, vive de futebol e vai entrar num campo que expõe ele a perder a carreira dele, se machucar, que é um absurdo. A bola nunca rolou naquele campo, a bola só quicou naquele jogo. Mas o Cruzeiro venceu a Caldense e no fim de semana, disputando a semifinal da Copa Inconfidência, da Champions Inconfidência League, ganhou do Patrocinense, ganhou bem, com um time já alternativo, que o Anderson colocou, deu uma rodada no elenco, ganhou, inclusive o Robigol, fez gol nesse jogo, né? A gente nota que o Anderson tem o grupo na mão, que conhece o grupo, que o time está evoluindo, né? Já são 3 vitórias depois da volta da pandemia. A gente que estava convivendo com o Adilson Batista, o time perdeu até para Coimbra. O Coimbra ganhou um jogo no campeonato, ganhou do time do Adilson Batista. E não caiu por isso. Né? Um absurdo. O Cruzeiro vai estrear na Série B, mas antes disso tem a final da Champions Inconfidência League, né? Contra o Uberlândia. Provavelmente deve jogar com o time titular mesmo, com alguma outra mudança por conta de contusão, Marcelo Moreno. Ainda não foi confirmada a escalação, né? Mas ele deve colocar o máximo de titulares para poder ganhar mais ritmo de jogo, para ser um treino mesmo para o jogo de sábado, né? E é importante, muito importante que o torcedor tenha paciência nesse começo de brasileiro. O Cruzeiro está construindo, né, o seu time e precisa chegar a reforços para poder dar essa arrancada e virar esse jogo para subir, né? Algumas coisas que vem acontecendo, o Daniel Guedes praticamente já está contratado, já veio para BH, já fez um exame, lateral direito, é um bom reforço para a lateral direita. O Cruzeiro que só tem o Cáceres para a lateral direita. O Daniel Guedes, que fez bons jogos no Goiás, fez um bom Brasileirão no Goiás, e já trabalhou, tem a confiança do Anderson, é um bom reforço para a lateral direita, né? O Cruzeiro estava negociando com um jogador chamado Ferreira, um atacante do Grêmio. Bom jogador. Ferreirinha, mas o Grêmio está querendo mandar o jogador que está em litígio com o Grêmio lá, e pedindo o jogador da base do Cruzeiro, alguns jogadores promissores, né? Então querendo levar o Paulo, um zagueiro de 17 anos, que eu até falei aqui que é um bom jogador, que tem passagem pela seleção de base, ou então querendo levar o Alejandro, que é um bom atacante também. Tem o Alejandro lá também? Tem o Alejandro, ou o Stênio ou o Caio Rosa. Então assim, o Grêmio é bobo, né? Que ele gosta de meter a mão onde tem coisa boa, né? Então assim, o Cruzeiro falou que não, esses jogadores não, né? Que se o cara vier de graça, até aceitável é que ele venha. É um bom jogador, mas se for também para liberar jogador nosso, para liberar ativo, né? Ativo do Cruzeiro, jogador que pode ser vendido para dar dinheiro, não vai, sai para lá. Mete a mão na nossa. Só questão de planejamento. Se eu fosse o Anderson Moreira, eu teria feito ao contrário se realmente ele for fazer isso. Eu teria colocado o time completo no primeiro jogo, no último jogo do Cruzeiro, e esse jogo de amanhã eu colocaria o time todo reserva. Porque então, já daria um tempo até para descansar. Ele colocou o time reserva. O grande problema. No primeiro jogo, amanhã ele coloca o titular, porque o jogo joga quarta, depois joga. Mas o grande problema. É sábado? Joga no sábado. Quarta e sábado. O grande problema, eu entendo o que ele fez, porque o jogo lá em Poços de Caldas foi desgastante, o time precisou correr atrás, num gramado totalmente que ajudava ainda mais a desgastar os jogadores. Então, ele preservou ali, né? E deu rodagem correta. Tanto que o Marcelo Moreno não jogou no sábado e não vai jogar amanhã, e ainda é dúvida para jogar no sábado. Mas não é caganeira de saber. Dessa vez não, agora ele deu um revestrez lá na calunga, como diria minha avó. Na cacunda? Na cacunda, ele machucou a lombar, Destrocou a cacunda. Deslocou, já vi gente falar que deslocou. Para falar de notícia boa, o Cruzeiro, os conselheiros ontem aprovaram, né, a venda do lote, né, do terreno lá na sede Campestre 2. O presidente fez uma apresentação lá
e usou usou de uma estratégia que foi muito boa, né? Ele sabe que precisava de 90% de aprovação, ele filmou e transmitiu ao vivo para responsabilizar os conselheiros. Inclusive teve um conselheiro que perguntou para ele o que ele estava fazendo ali, por que ele estava fazendo se no Estatuto do Cruzeiro não prevê transmissão de reunião do Conselho. Mas naquela época não tinha Facebook, não. Mas primeiro, você falou uma coisa certa, o Estatuto do Cruzeiro ele é antigo demais, precisa modernizar, né? Mas ele falou, a resposta dele foi, eu não tenho nada a esconder. Tipo assim, você tem alguma coisa a esconder do torcedor? Então o Paulo Pedrosa, muito espertamente, que é uma raposa velha, né, nem colocou para votar para ninguém falar não. Ele já falou assim, ó, eu sugiro que seja por aclamação, se tiver alguém contra, epa, já aprovou. Para poder fugir mesmo da pressão do presidente, né? Mas a pressão do presidente deu certo, vai ser vendido, né? O pessoal está falando que tem medo do dinheiro ser bloqueado por alguma intervenção judicial, isso pode acontecer mesmo, mas pode não acontecer, como pode acontecer com qualquer dinheiro do Cruzeiro, Se eu fosse o Cruzeiro, eu já falava assim, ó, paga lá a FIFA, não precisa nem depositar aqui na minha conta, não. Deposita na de lá e já fica certo. Né? Porque, olha só, tem a dívida do Pedro Rocha que está vencendo, tem uma do Caicedo que ele conseguiu negociar e dividir em 10, 15 parcelas, eu acho, pelo que eu estou lembrando aqui, né? Foi 15 ou 10 parcelas, ele conseguiu dividir o dinheiro do Caicedo. Então, assim, avaliando o trabalho do Sérgio Santos Rodrigues, ele está fazendo um trabalho bem legal na presidência do Cruzeiro. A gente aprendeu que a gente não deve endeusar nenhum dirigente, nem jogador, né? Que a gente tem que colocar o Cruzeiro em primeiro lugar sempre, mas elogiar um trabalho bem feito a gente tem a obrigação de fazer. Se a gente sentir que errou lá na frente, a gente vai cobrar. Mas o Sérgio Santos está fazendo certo, está pressionando a família União lá do Conselho a votar a favor do clube nesse momento. Não é hora do Cruzeiro se apegar a nenhum imóvel, é o clube em primeiro lugar, porque se o Cruzeiro não subir para a Série A em 2021, aí sim nós vamos ter problema gravíssimo. Nós vamos ter que vender até as Nós não vamos cuecas. ter time nem para torcer. Então, e relembrando, o Cruzeiro está zoando, tem muito torcedor zoando, mas as várias formas que o Cruzeiro arrumou de arrecadar tem dado resultado, né? O Cruzeiro quadriplicou a sua renda no YouTube, depois que o Sérgio Santos Rodrigues assumiu. Tem essa questão do centavo celeste, que é no seu cartão de crédito, que também está dando muito resultado, né? Que a empresa está surpresa com um grande número de adesão. Inclusive tem outros clubes no Brasil querendo, ele falou que são clubes, ele não falou o nome, mas são clubes de exemplo de gestão. A gente pensa assim no Fortaleza, no Bahia, são clubes que podem estar fazendo isso. E isso vai aparecer daqui a pouco, né? Quem foi, né? E assim, para terminar, né, um pouco disso daí, né, o Cruzeiro que projeta pagar mais 30 milhões de dívida na FIFA ainda esse ano, Marcelo. Se vender o terreno lá pelo preço, mais ou menos uns 20 milhões de reais, já bate bem essa dívida, mas ainda vai precisar de mais, né? Que o São Pedrinho do BH possa nos ajudar, e mais empresários cruzeirenses que também possam nos ajudar, e que a torcida também comece a entender que a participação dela é muito importante. Se você não puder ajudar com dinheiro, que siga o clube nas redes sociais, que faça engajamento nas redes sociais, que isso chame o patrocinador, né? E até assim, o Raul Plasma, um dos ídolos históricos do Cruzeiro, entrou na justiça contra o Cruzeiro, mas eu não falo assim que o cara que é ídolo do clube não deva entrar. Deixa o Marcelão falar aquele negócio que você entra na justiça, Marcelão. Mas ele vai falar. Eu vou deixar você falar. Eu vou deixar você falar, Marcelo. É o seguinte. Meu é rápido. O Raul Plasma entrou, mas é aquilo. Se você precisa do seu dinheiro, se você tem um salário para receber, você pode amar o seu clube, você pode amar a empresa que você trabalha, o tanto que for. Mas o seu direito você não pode abrir mão, você precisa do... E ele ficou muito chateado da maneira como ele foi tirado, né, Jorge? Ele foi retirado como ele foi retirado, né? Sem ser um cara histórico no clube, né? Ele foi retirado pelo telefone lá, eu acho, demitido, sem nem conversar se queria reduzir o salário, né? Ia cobrar ainda.
Entendeu? Então, assim, entristece ver ídolos tendo que entrar na justiça contra o clube, mas o Cruzeiro precisa, né? Marcelão. Muito de dar ajuda de todos, né? E torcer, gente, torcer para que no sábado eu não dei meu palpite com relação ao jogo antes, porque eu deixei mesmo para falar agora, né? Eu espero que o Cruzeiro vença de 0,5, mas que vença no sábado, porque precisa vencer, né? Eu acho que vindo vitórias na Série B, o Cruzeiro que tem logo de cara 2 paulistas que estavam muito mal no Campeonato Paulista, né? O Botafogo quase rebaixado, o Guarani que precisava de um empate para desclassificar o Corinthians, conseguiu perder para o próprio Botafogo. Então são times que estão mal, então o Cruzeiro tem condição de ganhar, mesmo com o time em construção, e não tem torcida, então isso vai ser bom. O Cruzeiro não vai jogar no Brinco de Ouro da Princesa na segunda rodada, que vai enfrentar o Guarani lá em Barueri, que é um estádio muito bom, um gramado muito bom, então assim, tem todas as condições de arrancar bem e já eliminar esses 6 pontos a menos logo nas 2 primeiras rodadas. Beleza. De Cruzeiro era